Está pronta. Paz e graça, meus amados, como vai todo mundo? Saudade do culto, saudade de vocês, saudade do pessoal da igreja. A gente vai entrar agora, estamos ao vivo, né? Tô mais nervoso do que ao vivo, mas faz parte. Apesar de estarmos em casa, não tirou aquele nervosismo, não tô me sentindo em casa. Parece que é mais difícil do que dar uma palavra na igreja. Essa é a minha família. Eu sou o Leandro, tá aqui a minha esposa Rayane do meu lado, meu filho Gael ali nos acompanhando para cumprir o projeto de Deus nas nossas vidas. Não sei se vocês já fizeram o louvor aí na casa de vocês, mas vamos tocar uma música aqui básica, porque ainda estou no processo de aprender a tocar o violão, eu e o Gael, né, Gael? E música pequena, só enquanto o pessoal tá chegando. Amém? Amém! Meu Deus, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas terei com sua voz, terei com sua voz. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. Podemos estar em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. A gente preparou uma palavra hoje. Espero que seja bênção, que seja bênção Eu também. para vocês, que seja bênção para a família de vocês. Amém? A Rayane vai começar e eu vou complementar logo em seguida. Estamos aqui sentados à mesa. Eu creio que esse é o projeto de Deus nessa imensa crise do coronavírus, esse confinamento todo. Como o pastor diz, né? A igreja fechou, mas o que fechou foi o templo, não foi a igreja. A igreja somos nós. O que Deus fez apenas foi dividir e espalhar o culto do Senhor por todo o Brasil. Cada igreja, cada mesa virou uma igreja, cada casa virou um templo. Amém? Amém.
Acabou? Acabou, mamãe. Não, filha, ainda não. Paz e graça a todos os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre herança. Então eu vou começar lendo Lamentações para começar a palavra. Lamentações 5, 1, 2 e 3. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pais. Nossas mães são como viúvas. Bom, orfandade é um assunto que é pouco falado, né, mas que afeta o nosso relacionamento com Deus. No Brasil é muito alto as famílias, os filhos que são órfãos, né? E também de cada 10 pessoas, 3 não tem registrado na certidão de nascimento o nome do pai. Mas eu creio que a orfandade vai muito além de apenas um registro, né? A orfandade, ela vem da ausência do pai. E o pai, a gente tem como pai nosso Deus, né? Na nossa intimidade. E como é que a gente... Primeiro eu quero começar falando sobre fé, né? Fé é algo que a gente crê sem ver. É uma explicação simplificada. E como é que a gente vai ter uma paternidade verdadeira com o nosso Deus, sendo que a gente não tem uma paternidade física, né? Que a gente possa ter esse amor paterno, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente lida com isso? Então, é um sentimento de rejeição muito grande que muitas pessoas vivem. E a gente precisa sanar isso, a gente precisa acabar com isso. E como é que a gente acaba com isso? Isso é feito através do verdadeiro perdão, né? A gente tem que passar por esse processo de perdão. Muitas pessoas que têm essa rejeição, e isso afeta até mesmo algumas pessoas que já são convertidas, alguns evangélicos que carregam um evangelho de culpa, uma vida de rejeição por causa desse laço paterno mal resolvido. E o que eu tenho até um testemunho que meu pai é separado da minha mãe. Isso, eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, e eu demorei muito, né, para entender o verdadeiro perdão e perdoar o meu pai. E esse processo aconteceu, eu consegui, não é fácil fazer isso, mas é possível sim. E isso muda tudo, isso muda a nossa vida matrimonial, isso muda os nossos laços familiares com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas mães, né, com os nossos parentes. E isso muda o nosso relacionamento com Deus, sim, né, porque a gente tira essa dificuldade de ter uma intimidade. Então, eu consegui esse perdão. E tem um processo muito engraçado que mesmo depois de perdoar o meu pai, depois que eu fiz um avivamento, uma consolidação, que foi uns dias em outra igreja, com a presença da minha pastora, Valquíria, e do pastor Maxwell, e teve uma palavra que eu fiquei lembrando do meu pai vários dias, e vários momentos do dia. Aí eu cheguei na minha pastora e falei: pastora, mas eu já perdoei, e ainda estou lembrando dele todos os dias. Eu não sei o que Deus está querendo falar comigo, ou não consigo entender. E ela falou: filha, você lembra que na Bíblia diz que a gente tem que não apenas perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7? Essa palavra dela foi a chave de tudo, porque eu não sei o que faltava, mas toda vez que eu lembrava do meu pai, eu perdoava.
e conversava, orava e falava com Deus. Deus, eu perdoo, Deus, eu perdoo. E foi tão engraçado que nesse tempo, né, de oração e de repetição, ele veio na minha cidade e a gente já se encontrava. Toda vez que ele vem na minha cidade, a gente se encontra, a gente manda mensagem, eu respondo as mensagens dele. Então faça isso também se você tem algum laço inacabado, ou às vezes você nem conhece o seu pai, mas perdoa, porque o propósito dele, o propósito de Deus com ele, contigo, foi feito. Foi fazer você, foi você existir. Esse é o propósito de Deus com os nossos pais. É Ele nos dar a vida. Amém? Então, Amém! o Leandro vai ler aqui para mim 2 versículos, é o Salmo 9:12. E o Salmo 106, 36 a 38. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se dele, e não se esquece do clamor dos aflitos. 106, 36 a 38, né? Isso. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Amém. Quando nós falamos de orfandade, nós precisamos falar sobre aborto. E é um assunto que não é falado muito, a gente não vê muito falando, é um assunto, não sei se eu posso dizer polêmico, mas é um assunto que quem pratica esse ato criminoso não comenta com outras pessoas, né? Não apenas por ser um crime, mas eu acho que pela vergonha, pela insegurança do que o outro vai falar, pelo julgamento, né? E todas essas questões. Só que o derramamento de sangue, ele é algo físico, mas que se transforma em espiritual. E dessa forma, muitas pessoas que praticam, todas as pessoas que praticam esses atos, ela faz um altar para Moloque, né? Moloque é o espírito da morte. Então esse derramamento de sangue que é feito dentro do corpo da pessoa que pratica esse ato, porque o nosso corpo, ele é um templo, né? Nós temos nossa alma que vive dentro do nosso corpo, que vive dentro de um corpo. O nosso corpo é um território. Então, a partir do momento que acontece esse crime, que as pessoas fazem esse aborto, elas estão dando legalidade para o espírito de morte e tantos outros espíritos. Nesse caso, o corpo da pessoa fica contaminado. E é algo espiritual muito grave, porque como a palavra do Senhor diz, fica contaminado. Onde há morte, onde há derramamento de sangue, fica a contaminação. E daí o espírito da morte se aloja. E imagine a gravidade, né, de sacrificar o próprio filho. E daí vem as enfermidades, vem problemas em menstruação, frigidez, problemas no casamento, tudo na área de problemas de relação sexual. Tem esse problema, pode ser causado por isso. E quando a gente fala de herança, às vezes não foi nem a gente que cometeu esse crime. Outras pessoas, nossos pais, nossos bisavós, a nossa geração anterior, por ter cometido esse crime, isso se agrava às futuras gerações, né? O Leandro vai falar um pouquinho sobre isso mais a fundo, sobre herança. E então a gente precisa sim pesquisar
os nossos antepassados, a gente precisa sim pesquisar a fundo a vida dos nossos pais, dos nossos avós, para que a gente se coloque no lugar deles e pedir o perdão verdadeiro, para que haja essa libertação. Amém? Então eu vou ler aqui mais um versículo. 2 Samuel 21:1. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então, quando a gente fala em derramamento de sangue, quando a gente fala em aborto, que é um derramamento de sangue, é algo muito grave. Um povo, uma população toda ficou 3 anos passando fome porque houve um derramamento de sangue de outras gerações, né? Saul, quando houve esse derramamento de sangue, não estava mais vivo, mas isso foi a consequência. Há as consequências. E também quero entrar só em mais um detalhe sobre isso, que ainda mais quando é financiado, quando você investe um dinheiro para esse ato de crime, a sua vida financeira também causa um prejuízo, também é afetada com isso. Não é apenas o corpo. Amém? Quando nós cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, Jesus foi profeta quando Ele falou isso. Ele próprio falou isso: eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso Ele falou. Isso Ele estava falando, dando referência ao tabernáculo, né? Que a primeira porta do tabernáculo era que todas as pessoas poderiam adentrar, não tinha restrição, todas as pessoas poderiam entrar. Então Jesus falou: eu sou o caminho, e todos nós podemos estar nesse caminho. Não há restrições, não há falta de conhecimento para isso, todas as pessoas podem estar nesse caminho. E esse caminho leva o perdão dos pecados, né? Esse é o primeiro nível de arrependimento, estar no caminho. E isso nos leva a ser perdoados. Isso nos leva ao conhecimento do perdão. E a segunda porta era restrita. Apenas os sacerdotes podiam entrar. E Jesus se referiu isso à verdade, né? A verdade é o conhecer a Deus. Essa é a verdade. Só que a verdade vai muito além de conhecer, muito além de só conhecer a palavra de Deus, muito mais de só ler a Bíblia. Isso vai dar intimidade com Deus. Isso é a revelação que Deus nos dá. Essa é a verdade. E quanto maior a revelação que Deus nos dá, maior que seja o nosso conhecimento, maior vai ser a verdade que nós temos, maior vai ser a verdade com que vivemos. Isso nos leva à transformação. Então é a partir dessa verdade que conhecemos, é a partir dessa intimidade com Deus que nós temos, é isso que nos leva a ser transformados. O Leandro não pode me transformar, eu não posso transformar o Leandro. Apenas na verdade de Jesus Cristo que nós somos transformados verdadeiramente. Então essa é a verdadeira verdade. E a terceira porta
do tabernáculo, apenas os sumos sacerdotes podiam entrar. Era mais restrito ainda. E nós podemos, Jesus veio para nos salvar e nos dar essa oportunidade de passar pelo caminho, a verdade e a vida. Então, essa vida pode existir existem pessoas feridas, pessoas até mesmo dentro das igrejas, pessoas até mesmo evangélicas. Elas podem viver, mas sem uma vida completa. Não a vida de estar vivo, não. É a vida que Jesus Cristo fala. É a terceira porta do tabernáculo. E a vida completa é uma vida de uma pessoa curada. Uma pessoa curada das suas feridas. Uma pessoa curada dos seus traumas. Né? Uma pessoa curada das enfermidades que foram causadas pelos pecados. Né? Então, uma pessoa que nós temos no terceiro ato, a gente tem uma pessoa que está no caminho, que conhece a Deus, uma pessoa que conhece a verdade, que foi transformada, e a vida, uma pessoa que foi completamente curada, amém? Então aqui fica a minha parte, eu vou passar a palavra para o Leandro agora, amém. Vem cá, filho, deixa o papai falar, vem. Amém. Eu lembro que no testemunho do seu pai, né, Amém! na mesma semana que a gente orou pelo seu pai, ele veio aqui, né? Foi. Ele mora no Mato Grosso, e na mesma semana que a gente orou, ele veio nos visitar. Foi, exatamente. Sabe, o que a Rayane estava falando é que existe uma herança. A salvação é diferente de libertação. Temos pessoas salvas que não estão vivendo a plenitude do que Deus tem pra gente. Pessoas salvas que se converteram há muitos anos, que até hoje não foram libertas. É possível a pessoa ser salva e não ter passado ainda pelo processo de libertação. Isso envolve muito perdão, perdoar e ser perdoado. Lá na Bíblia, quando a gente vê os trechos que falam da vida de Jacó, ele sofreu muito na mão do sogro dele, mas só depois que ele passou pelo processo de perdoar o irmão dele e principalmente de ser perdoado nesse caso, ele pôde viver uma plenitude, sabe? E essa herança, a Bíblia diz que as maldições e tudo mais passam até a quarta geração, e se não for quebrado, ela vai se perpetuando. A próxima geração também tem não vou dizer não é uma força, mas é uma tentação, vou dizer, uma tentação, uma possibilidade, uma afinidade maior, esqueci qual é a palavra, mas é mais fácil uma pessoa, um crente, tá debaixo de uma maldição que nem foi ela que tem a maldição por culpa e por responsabilidade. Responsabilidade não foi a pessoa que fez, foi algum dos antepassados, mas ela está dentro daquela quarta geração e não quebrou, então vai se repetir aquela maldição na vida dela. E se os filhos não quebrar, também vai ter a quarta geração dos filhos, e o neto também, se não quebrar, é mais 4 gerações abaixo dos netos. Então isso pode se perpetuar. Se uma maldição não for quebrada, uma herança não for quebrada, ela pode se perpetuar na vida na geração das pessoas. E a geração, a Bíblia diz da herança boa, né? Diz lá em Provérbios 13, 22, que o homem de bem deixa herança aos filhos dos filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Também está escrito, tem um trecho que diz que o pecador ajunta amontoa, e Deus dá ao seu filho enquanto dorme. Sabe, as pessoas
estão confundindo hoje em dia um evangelho de prosperidade bíblica, um evangelho de riqueza, e não é assim. Nós fomos chamados para ser adoradores, para ser salvar em nome de Jesus e ser salvos. Sabe, as pessoas confundem o evangelho com riqueza, mas vai muito além disso. A herança de um justo também se perpetua nas suas gerações, nos seus filhos, nos seus netos e aí por diante. O erro parou, eu estava falando do Gael. Ele tem aquela inocência que Jesus estava falando, que a gente precisava ter. Quando a gente chega em casa, às vezes, até quando a gente chega da igreja, ele deita no sofá, pede um leite, dá todas as especificações, fala que quer o leite com chocolate, um pouco quente, um pouco frio, e ele vai falando, e só espera, porque ele sabe que eu sou pai, ele sabe que mesmo eu como pai, sabendo que eu estou mimando ele demais, a gente vai mimar, porque a gente é pai. Sabe, é uma inocência que não dá pra gente mensurar. Uma vez eu coloquei ele na cama para dormir e a gente foi orar. Aí nesse dia ele pediu pra eu dormir com ele. Eu falei, eu não posso dormir com você. E saí, e normalmente eu fico na sala olhando ele até ele dormir. Aí eu me escondi, eu escutei ele orando sozinho. Ele falou assim, Papai do céu, briga com meu pai lá, ele não quer vir dormir comigo. E o que é que a gente faz numa situação dessa? Eu fui lá e deitei com ele até ele dormir. Outra vez, de uma inocência tão grande, eu fui orar com ele, aí eu falei, Papai do céu, aí ele falou, Papai do céu, cara de pastel, e começava a rir, e eu também ri, e deu vontade até de chorar, porque eu entendi o que Jesus falou dessa inocência, ele recebendo a herança. É imensurável essa sensação, isso para mim foi um rema, esse entendimento, e é disso que Jesus espera da gente. A inocência de uma criança. Por isso, e no reino dos céus, no céu vai ser assim. Sabe? As pessoas confundem a herança com o lado financeiro. Tem pessoas que confundem a herança com o lado financeiro. Tem pessoas que não são libertas na área financeira e ainda assim amontoa muito dinheiro, mas não cai naquele versículo que eu li anteriormente, que o justo ele deixa herança para o filho do filho. As pessoas guardam muito dinheiro, mas quando cai na mão dos filhos, os filhos dispersam muito. E há pessoas que é o contrário, que não conseguem administrar o dinheiro e gasta até o que não tem. Mas a herança é ligada direto no céu. Não tem a ver com dinheiro. O dinheiro passa, mas a salvação fica. A bênção para os filhos fica. A quebra de maldição, ela fica. Ela é eterna. Sabe? Complementando ainda o que a Rayane estava falando anteriormente, a forma com que a gente recebe os nossos filhos determina a vida dos nossos filhos e o traço que vai ser seguido. Sabe? Se ele é forte, mas se foi recebido com felicidade, tem a tendência do seu filho ser muito feliz. Se foi recebido em meio a uma crise financeira, a crise financeira vai piorar. Se foi recebido com uma gravidez indesejada, ele vai sentir e vai se sentir indesejado. Sabe, o caráter do filho, ele é definido
não é pela riqueza que possui, é pelo caráter do pai. Sabe, um herdeiro consciente, ele é capaz de honrar seus pais mesmo em tempos de crise. Eu já ouvi dizer que a honra, ela é paga, ela envolve dinheiro. Não, meu amado. A honra, ela vai muito além do dinheiro. Sabe? E essa é a mensagem que a gente separou para a igreja hoje. Apesar do nervosismo e da falha da internet, espero que vocês tenham entendido. Eu vou falar só mais uma coisa, que o Leandro estava falando do Gael, e eu lembrei, né, que ele fala que ele é pai e que, sim, quando o nosso filho pede, a gente tem a vontade de fazer tudo o que ele quer. E com Deus é a mesma coisa. Quando a gente ora, quando a gente pede para Deus, Ele tem sim a vontade de nos dar o que nós pedimos. Só que nós temos que entender que o plano de Deus é muito maior do que as coisas que a gente pede. E muitas vezes nós pedimos coisas terrenas, a gente pede muitas coisas materiais. Só que o plano de Deus é muito maior, muito além do que nós podemos imaginar. E Satanás, ele tá aqui para nos julgar. Ele quer que nós acreditemos que nós somos culpados dos nossos pecados, que Deus não nos perdoa. E Satanás, ele é tão sujo que ele te faz acreditar que você não vai ser salvo, que você não é liberto, que Deus não te perdoa. E ele coloca essa culpa dentro de você, dentro de mim. Ele tenta colocar essa culpa para que a gente não consiga viver a plenitude de Deus. Mas não é verdade. Deus nos ama, Deus nos perdoa dos nossos pecados. Jesus Cristo veio, morreu no nosso lugar para nos salvar. E dessa forma foi feita a aliança para que nós possamos chegar até Deus, para que nós tenhamos, né, Jesus veio e deixou o Espírito dele, né? Então nós fomos salvos. Agora a gente tem que procurar esse caminho, né? A verdade e a vida. E vamos viver a vida que Jesus quer para nós, né? A vida que Jesus quer para mim é diferente da sua, é diferente do outro irmão. Mas você sabe qual é a vida que Jesus quer? O que Jesus tem planejado na sua vida? Então, eu peço que todos reflitam sobre essa palavra, né? Não é uma palavra muito fácil da gente analisar a princípio, mas se for preciso, veja o vídeo novamente, né? Faça essa pesquisa dos antepassados, passa por esse processo de perdão e vamos viver a vida de Deus, amém? A vida que Deus nos deu, a vida que Deus quer que nós vivamos. Sabe, eu falei sobre a culpa e a responsabilidade. Tem coisas que é culpa nossa, mas tem outras coisas que é só responsabilidade nossa. É culpa nossa porque a gente que pecou, mas tem coisas que é responsabilidade porque foi meu pai, meu avô ou o pai dele que pecou e ainda recai sobre mim. Então se ele não se arrependeu, pediu perdão ou não está mais aqui, eu tenho que me colocar no lugar dele e pedir perdão por ele para que a maldição seja quebrada, para que essa linha seja parada e não desça para os nossos filhos, para que seja encerrada ali qualquer maldição. Você coloca, você ora, você diz pro inimigo, você declara que você está ali orando, mas em nome daquela pessoa, que você está no lugar daquela pessoa, que você não estava lá, mas que é a responsabilidade sua pedir perdão para que as maldições sejam quebradas. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Meu Senhor, meu Pai Deus e querido, meu Pai, nos nos colocamos Pai, em Tua família como presença, Pai, em Tua presença como família, Deus, palavra, em nome Pai, de Jesus, nós como herdeiros, somos Senhor, que um somos. canal de transmissão Pai, da Tua visita palavra, Pai.
Que o Senhor Visita possa cada abençoar Deus, que cada está um que tem assistindo assistido essa esse palavra vídeo, em Pai. suas Que o casas, Senhor nesse abençoe tempo de cada um, confinamento, Pai. Que tenha Livre cada entendido a família Tua palavra, desse, Pai. E que desses sim, e vírus que além malditos das do nossas, que coronavírus, muitas Deus, famílias em nome sejam de Jesus, verdadeiramente Pai. libertas, Nos colocamos, Pai, para Pai, andar diante para de Ti, Senhor, andar no Teu para pedir caminho, pela Pai, semana para de cada estar um, Deus, de na cada verdade, Pai, que é a Sua membro verdade, que Pai, está em assistindo nome o de vídeo, Jesus Deus, Cristo, Senhor, que que o Senhor seja possa a abençoar melhor cada semana um, Pai, até hoje, em nome Pai, de Jesus de cada um, Cristo, Deus. Pai. Amém. Assim te pedimos e oramos, Pai. Amém. Tchau, Senhor.